Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Seguinte, mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil pra vocês, né? Primeiramente, seja bem-vindo, você que tá chegando agora aqui ao canal Fisicando Fácil, tá, galera? O objetivo desse canal é te dar uma força nos estudos de física, tá? Voltado para o ensino médio e também para mecânicas do ensino superior, tá bom? E que você consiga mandar bem nas suas principais provas, no Enem, consiga ter um entendimento melhor sobre física, tá bom? Pra quem não me conhece também tá chegando agora, meu nome é Guilherme Polo, tá bom? Tá legal? Bom pessoal, o que está rolando aqui hoje no nosso vídeo, né? A gente está tendo um vídeo sobre corrente elétrica, tá? Aula de número 3 da playlist eletrodinâmica, tá galera? Então, bem interessante para você, show de bola? O que a gente vai falar nesse vídeo, né galera? Um pouco sobre os condutores, isolantes, a carga elétrica, que é uma carga elétrica, como calcula uma corrente elétrica, a relação de quantização da carga com a corrente elétrica e quando uma corrente elétrica ela é variável, como que a gente faz o cálculo, tá? Beleza? Bom, então pessoal, se esse conteúdo é importante para você, tá? Então fica até o final do vídeo, deixa o seu like se você gostou aqui desse vídeo, tá bom? Que ajuda muito para quem grava vídeos, tá galera? E também, se possível, se inscreva no canal se você também achar interessante, né? E dá uma força para mim também aqui nesse meu projeto no YouTube, tá bom? Então, conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Bom, pessoal, então o que a gente vai ter que ver agora, né? Então, os condutores, galera, o que são condutores, né? São aqueles que quando você tem um objeto, você está entrando uma certa carga, né? Ele vai ficar eletrizado, ou positivamente ou negativamente, e ele consegue fluir dentro desse condutor, ele consegue fluir entre ele. E fluir entre ele, isso é um condutor, né? Fluir o que? Fluir a corrente elétrica que passa nele, tá? E a gente tem alguns tipos de condutores, que normalmente são os metais, né? Como o cobre, como o alumínio, como o ouro, a prata, são condutores, né? Mas também, galera, esses que te dão choque, né? Que faz você ter uma chance de ter choque. Porém, o isolante, também temos isolantes que nos ajuda a prevenção desses choques, né? No caso, uma borracha, um plástico, um vidro, a cerâmica são isolantes, tá? De corrente elétrica. E aí o isolante ele é diferente do condutor, no sentido de que lembra que eu falei que nos condutores você consegue fluir a corrente elétrica desse material? Aqui ela não consegue se movimentar e fluir, por isso que acaba isolando a corrente elétrica, tá legal? Outra coisa que a gente vai ver, galera, corrente elétrica, mas o que é corrente elétrica, né galera? Nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons, ou seja, eu tenho uma barra aqui de metal, né? Eu pego elétrons, coloco aqui nesse lado, o que saiu desse lado vai sair, porque eles se movimentam, e vai sair do outro lado, né? Basicamente é isso. Então é um fluxo, né? De elétrons que passa no condutor, na corrente elétrica, né? O cálculo de corrente elétrica, isso é uma fórmula que você precisa saber, precisa gravar muito bem, pessoal. Isso é cobrado nos vestibulares, nas provas, né? Como é que eu calculo a corrente elétrica, né? É a variação da carga elétrica dividido pela variação do tempo, né? Aonde a minha carga elétrica é em coulombs, que a gente já viu nas aulas aqui passadas, tá? E também o tempo, que é em segundos. Então, quando eu vou estudar uma unidade, eu coloco entre colchetes, esse I, né? E aqui é coulombs por segundo. Coulombs por segundo, galera, é a mesma coisa que o A, que é o nosso conhecido A, que é o ampere, né? Então a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, beleza? Bom pessoal, eu vou apagar aqui o quadro que eu não tenho mais espaço e vou fazer depois para vocês, vou continuar com outros dois tópicos aqui nessa aula, tá bom? Então eu vou apagar aqui a lousa e depois eu volto com o próximo quadro, beleza? Bom galera, seguinte, né pessoal, a gente vai fazer agora uma relação de quantização da carga com a corrente elétrica. Tem como fazer isso? Tem como, galera. A gente viu nas aulas passadas, a aula de número 1 e a aula de número 2, né, que foi os exercícios de teoria sobre essa carga elétrica, né? A gente viu lá
que a quantidade, a carga elétrica é o N vezes o E, tá? Que é a carga elementar multiplicado pelo número de elétrons perdidos ou recebidos, tá? E a gente agora acabou de ver nessa aula que a quantidade, a corrente elétrica a gente calcula pela variação da quantidade de carga dividido pela variação de tempo, tá? O que eu posso fazer? Você concorda comigo que eu posso pegar esse cara aqui, que é o Q, e jogar N vezes Z nessa fórmula aqui? Então eu vou fazer uma relação entre essas duas fórmulas. Então ficando como, né? Jogando esse cara aqui, ó, vai ficar como? Então o I vai ficar N vezes Z dividido pela variação do meu tempo, tá? Então, basicamente, é essa relação que a gente tem, né? A gente vai ver alguns exercícios, pessoal, que tem esse tipo de... a gente vai ter que usar esse tipo de relação para fazer o exercício, beleza? Que envolve tanto carga elétrica como corrente elétrica, tá? E outra coisa que eu queria falar com vocês, né? É a corrente elétrica variável, né, galera? Bom, quando ela é constante, a gente calcula dessa seguinte forma, né? Porém, ela pode ser, uma corrente elétrica, ela pode ser variável, né? Então, não sei se você já percebeu na física, né? Normalmente, quando a gente vai fazer uma coisa que varia, né? Que é variável, normalmente a gente se faz um gráfico. Com base nisso, a gente calcula a área e aí vai ser numericamente igual a isso que a gente quer, né? Então eu fiz aqui um gráfico, né, de corrente pelo tempo, tá? E aqui tracei uma coisa, né, uma reta, né? E aqui eu vou colocar, né, a variação do meu tempo é o tempo final menos o meu tempo inicial. Então o meu tempo inicial começou aqui no zero, certo? O meu tempo final, vamos dizer que ficou aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, né? Vai ficar assim, tá legal? E aqui também vou unir esse ponto aqui, certo? O que acontece, galera? Não formou uma área aqui, ó? Formou uma área, né? E qual que é essa área? Né? Aqui ficou a área do trapézio, você concorda comigo? Né? Que formou um trapézio. E pela área do trapézio eu consigo calcular, tá? Então eu posso falar, né, que a área é numericamente igual à minha quantidade, a carga elétrica, né? A variação da carga elétrica. Beleza? Basicamente é isso, mas não é que a área é igual a coisa, é numericamente, o valor é igual, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A área é uma coisa e carga elétrica é outra, tá? Então, e aí você que não lembra, né, no caso aqui que formou um trapézio, a área do trapézio, galera, a área do trapézio, né, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, né? E o que eu quero te dizer isso, né? Basicamente, o que eu faço? Eu pego a altura, pego a base maior e a base menor e divido por 2, né? No triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Perceba, eu sempre pego a base e multiplico pela altura. Por que, galera? Se você for ver, eu não tenho essa fórmula aqui, ó. Se eu isolar, eu quero saber a variação da quantidade da carga elétrica, né? Se eu isolar esse cara, eu não posso falar que a variação da carga elétrica é o meu I vezes a variação do meu tempo. Justamente, galera, é o I vezes o meu tempo, ou seja, é a minha altura, que é o I, aqui, vezes a minha base, que é o meu tempo. Por isso que é feito isso. E aí dá a entender que é a área, que eu calculo a área, entendeu? É bom você também ter esses entendimentos, não simplesmente falar, beleza, eu calculo a área aqui, tudo certo, entendeu? Entender matematicamente por que é assim. Isso é interessante para você ter um entendimento melhor e você saber explicar para outras pessoas também, caso a pessoa tenha dúvida, né? Tudo tem um porquê, né? Beleza? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que tenham gostado de tirar as dúvidas de vocês referente a esse conteúdo, tá bom? A próxima aula vai ser a aula de resolução de exercícios, beleza?
Então não perca, tá? Para você caso tenha alguma dúvida referente a isso, tá? Se você gostou da aula, não se esquece, né? Se inscreva no canal e deixe o seu like aí que ajuda muito eu postar mais vídeos aqui no canal Fisicando Fácil, tá? Me incentivar a postar mais vídeos, beleza? Bom, vou ficando por aqui, forte abraço, até a próxima e valeu!